Henker que vive duas vezes. Capítulo 697. Ovo, 5. A grande fuga está em andamento. Night, Nox, designou você como o principal inimigo. Sua perturbação e influência continuarão. Em meio aos incontáveis ataques dos deuses do outro mundo, Agares e o exército demônio oriental gradualmente abriram um caminho. O tempo todo, lordes demônios estavam morrendo ao seu redor. Mas ninguém no grupo tinha os meios para ajudá-los. Até Agares não prestou atenção. Afinal, todos no comboio estavam atualmente em situação precária, pois qualquer um dos membros do comboio poderia ser aniquilado se tentasse ajudar os seres moribundos. A propósito, para onde estamos indo? Enquanto carregava Shajeong-Wu, Ananta olhou para as inúmeras luzes bruxuleantes e mordeu o lábio inferior enquanto perguntava a Agares. Agares olhou para Ananta e Jeong-Wu adormecido com um olhar indiferente antes de dar uma breve resposta. A arca. Arca, o que? É o legado deixado pela família Kirinali, o fantasma de Dei. Pelo que ouvi, acredito que foi o último sucessor quem o preparou. Você deve descobrir mais sobre isso mais tarde. Neste momento, tenho que me concentrar em abrir caminho. Ananta ficou quieta com a resposta curta e fria de Agares, pois não tinha coragem de fazer mais perguntas. Em circunstâncias normais, ela teria feito um comentário sarcástico com uma atitude frívola. No entanto, neste momento, Ananta sentiu que a expressão exteriormente fria e o modo de falar de Agares foram feitos para encobrir suas emoções. Naquele momento. Nós também, vamos ajudar também. Uau, uau, de repente, uma voz alta foi ouvida do céu. Todos os olhos dos membros do comboio dispararam para cima. A sociedade demoníaca, menor que Niflheim maior que está caindo. Com ataques consecutivos de raios negros, os demônios de Niflheim apareceram em fila. Eles representavam uma enorme sociedade demoníaca que quase ninguém conhecia no mundo inferior. Em particular, a majestade e aura que emanava de Fenrir, Jormungandr e Hel, que serviam como líderes da sociedade, eram tão grandes que cobriam quase completamente o campo de batalha. Exceto Fenrir, que abanava o rabo enquanto ofegava, como um cachorro, e Hel, que babava enquanto olhava para o comboio. A pessoa ali. É Shajeong-Wu, a pessoa que nosso grande Shayeon-Wu procurava com tanta paixão e tristeza. Eles são tão parecidos. E também tem esse Sesha. Eu só os vi através das telas que mostravam o mundo inferior. Hel, estou tão feliz que posso simplesmente acordar e morrer. Pare de falar bobagem. Agares, você disse que havia uma arca? Onde está? Jormungandr franziu a testa enquanto olhava para seu irmão e irmã mais velhos, que não estavam avaliando adequadamente a terrível situação. Jormungandr então olhou para Agares com um tom de urgência. Sinai. Então, ela realmente está colocada no lugar mais sagrado onde a Arca da Aliança foi enterrada. Tudo bem. Jormungandr assentiu e olhou para os demônios de sua sociedade. No lugar dos dois que tinham alguns parafusos faltando, Jormungandr sempre manteve a posição de liderança de governar os demônios. Esta é uma ordem do nosso pai, Loki. Hoje é o dia em que mostraremos ao mundo quem somos pela primeira vez. Assim que Jormungandr terminou de falar essas palavras, os demônios de Niflheim se espalharam por todo o campo de batalha de uma só vez. Se Infernal como sociedade exalava uma sensação de subjugação, repressão e agudeza, Niflheim como sociedade exalava uma sensação de demônios com temperamentos ferozes. Eles eram como feras indomadas. À medida que a torrente da guerra caótica se espalhava, Rumble, de repente, o chão em que estavam tremeu violentamente. A área fora da torre desmoronou e algo enorme foi visto subindo ao céu. O continente que estava escondido sob a torre estava subindo. O espaço desabou. As coordenadas foram excluídas. A Terra Prometida está subindo. Hylia era a terra que representava a carne do Rei Negro antes de ele ser banido para o vazio. O corpo do Rei Negro movia-se em busca de sua alma e espírito. Night, Nox, está enchendo o mundo. O GH, a escuridão, não posso sucumbir à escuridão assim. Diferentes sociedades mostraram diferentes contramedidas enquanto tentavam escapar ou lutar contra a noite. Mas na maior parte, todos tiveram o mesmo destino. Eles desabaram, morreram ou foram enterrados e não foram encontrados em lugar nenhum. Eles estavam sendo caçados pelos deuses do outro mundo que se espalhavam incessantemente e estavam submersos na escuridão que espreitava abaixo deles. A escuridão era a chama que compunha o próprio Rei Negro. Representava o seu sonho. Cair na escuridão significava estar completamente imerso no sonho, então essencialmente fazia com que quem caísse na escuridão perdesse seu ego e perecesse instantaneamente. A cena aterrorizante continuou a se desenrolar. Porém, o que mais assustou todos os deuses e demônios foi o aparecimento de Hylia. Embora Hylia representasse apenas uma única célula para o Rei Negro, era uma existência que não poderia ser criada ou formada no universo. Hylia rejeitou todas as leis físicas e naturais do universo, uma vez que existia antes da criação do universo. Consequentemente, Hylia poderia retornar qualquer coisa à matéria mais primitiva apenas através do toque. Precisamos de alguma forma parar com isso. O aparecimento da Terra Prometida também significava que o tempo para o despertar do Rei Negro era iminente. Hylia logo forneceria um corpo para o Rei Negro por meio da autorreprodução e, depois, o Rei Negro despertaria de seu sono e desceria ao seu corpo. Portanto,
Embora os deuses e demônios comuns não soubessem disso, os deuses e demônios de alto escalão, que tiveram a chance de ler as revelações, não tiveram escolha a não ser tremer de medo. Rumo, bum, no início, Hyliea, que parecia apenas uma gigantesca massa de terra, de repente tornou-se uma enorme massa de células, cada célula batendo violentamente como se estivesse viva. O sangue circulou ferozmente através dos vasos sanguíneos recém-formados que se elevavam acima da carne, e células minúsculas começaram a multiplicar-se aleatoriamente. Foi uma visão aterrorizante ver como o número de células aumenta dezenas e centenas de vezes em um instante e cobre o mundo. A área fora da torre, que já havia sido lançada em caos total, logo foi coberta por Hyliea antes de desaparecer. Harmonia observou calmamente a cena em desenvolvimento do alto do céu. A terra prometida que estava adormecida até agora, Hyliea, finalmente apareceu. Harmonia ficou com a tarefa relativamente fácil de guiar Hyliea para cobrir o mundo, absorver a torre e se tornar o espírito e ego do Rei Negro. Porém, a partir de algum momento, Harmonia não tomou nenhuma ação orientadora, apenas permitindo a expansão de Hyliea. Sua cerimônia também foi interrompida no meio do caminho, então Hyliea ainda não cobriu totalmente a torre. Embora entendesse que o processo só estaria completo se o ovo fosse totalmente coberto e absorvido, Harmonia permaneceu imóvel. Seus olhos estavam afiados e não revelavam seus pensamentos mais íntimos. O Rei Negro se pergunta o que sua sombra está pensando. O Rei Negro se pergunta se sua sombra será capaz de ultrapassar o limite de ser uma sombra. O Rei Negro. As mensagens do Rei Negro tornaram-se invisíveis para Yon-Woo de algum ponto em diante. Os dados de origem tentam fazer upload para o sistema. Fracassado. Fracassado. Sucesso por razões desconhecidas. O processo de upload começa. Tenha cuidado, pois há risco de perda de dados. A conversão começa. Todas as almas foram convertidas. Todos os egos foram convertidos. Todos os domínios divinos foram convertidos. Todas as lendas foram convertidas. O terminal foi perdido. Todos os dados existentes relacionados ao agressor, Sha Yon-Woo, foram excluídos. Faça backup com sucesso de todos os dados do agressor Sha Yon-Woo no sistema em nuvem. Carregando os dados de backup. Fracassado. Alocação de memória insuficiente para executar o comando. Os dados de backup estão tentando recarregar por um motivo desconhecido. Fracassado. Fracassado. Por um motivo desconhecido, as tentativas de recarga foram completamente bloqueadas. O recarregamento falha. Depois que Yon-Woo tomou plena consciência das origens do Rei Negro, ele comprimiu todos os dados que o compunham e os jogou no vazio. No processo, tudo, incluindo a sua alma e também o seu corpo, ficou enterrado na escuridão e foi reduzido a meros fragmentos do sonho. No entanto, Yon-Woo não se importou. Ele reconheceu que eventualmente seria absorvido pelo Rei Negro, então, com as costas contra a parede, Yon-Woo decidiu tentar. Yon-Woo almejava a assimilação completa com o Rei Negro. Não, mais precisamente, foi uma forma de constrangimento e restrição. Yon-Woo não iria deixar o Rei Negro confiná-lo e restringi-lo. Ele planejou também confinar e restringir o Rei Negro. Felizmente, Yon-Woo possuía a entidade chamada Torre. Então se ele jogasse seu ego na escuridão, o sistema da torre também seria assimilado na escuridão. Isso criaria uma conexão mais próxima entre o sistema da torre e a escuridão. É claro que jogar seu ego na escuridão não foi suficiente. Os esforços de Yon-Woo seriam apenas uma simples restrição antes que a torre fosse completamente assimilada e absorvida pela escuridão. E assim que o Rei Negro acordar do sonho, o Rei Negro tentará se livrar da torre de alguma forma, de uma vez por todas. No entanto, por menor que fosse a probabilidade, não era uma impossibilidade. Se Yon-Woo fosse assimilado com sucesso pelo Rei Negro, isso significaria que o sistema da torre também se tornaria um componente naturalizado da escuridão. Nesse ponto, Yon-Woo poderia manipular a escuridão à vontade. Portanto, para Yon-Woo, foi necessário despertar seu ego. Ele teve que se separar do sistema da torre para não ficar mais confinado a fazer parte dela. Assim que se tornasse independente do sistema, Yon-Woo poderia começar a tomar a iniciativa de controlar o sistema. Claro, era aparentemente impossível despertar seu ego na escuridão, que era considerada uma existência quase infinita. No entanto, Yon-Woo tinha algumas coisas em que acreditava. A primeira foi a espada Yin. Yon-Woo pensou que se fosse a espada Yin, que distorceu à força as leis físicas e naturais do mundo através de sua consciência reforçada, ele poderia ser capaz de manter seu ego. Ele já havia feito isso várias vezes antes, então Yon-Woo estava bastante confiante de que poderia fazer de novo. Porém, até mesmo a espada Yin foi esmagada pelo sonho da escuridão, tornando-se algo que nunca existiu e, no final, seu ego não despertou. Felizmente, o fato de Yon-Woo ter conseguido fazer um upload bem-sucedido de si mesmo, sem nenhum dano, foi uma grande conquista. Além disso, havia outra coisa em que Yon-Woo acreditava. Um status anormal foi detectado. O status atual é escuridão. Você está mantendo sua consciência através do seu traço sangue frio. O traço de sangue frio de Yon-Woo começou com seu pai, Cronos, e continuou em Yon-Woo. Conseguiu despertar completamente os dados de Yon-Woo, que poderiam ter vagado sem rumo na escuridão para sempre.
A alocação de memória insuficiente foi alocada à força. Os dados de backup estão sendo recarregados. Sucesso. O status anormal foi cancelado. Você ganhou resistência à escuridão. O ego do agressor Xiong-Wu despertou. Yong-Wu abriu os olhos. Eu consegui? Um novo sentido foi aberto. Entre as 6 percepções divinas, o coração dos céus foi adquirido. Devido à ação combinada do olho do céu, ouvido dos céus e coração dos céus, agora é possível observar um novo mundo que não havia sido reconhecido anteriormente. Agora você pode observar a escuridão. Yong-Wu olhou em volta, sentindo lentamente o retorno de seu sistema sensorial anteriormente distorcido. E então ele viu. Kikiki. Você finalmente está aqui. Aqui. Eu te disse. O que eu disse? Eu disse que era possível. Que versão minha era essa? Uma ocasião tão importante. Até agora, nunca houve um momento em que um sonho reconhecesse que era um sonho. Posso manter minhas esperanças desta vez? Eu me pergunto se nós podemos realmente nos transformar em eu. Acho que terei que esperar para ver. Um enorme número de cartas flutuou inúmeras vezes para transmitir a mensagem. Os olhares de numerosos demonismos, tantos que era impossível saber quantos eram, estavam focados em Yong-Wu. E Yong-Wu viu o arranjo de múltiplos universos que poderiam ser expressos como fragmentos do sonho. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.